Meu nome é Anderson, eu tenho 36 anos. Eu tinha um amigo chamado Jonas, hoje ele está com 39 anos, mas era o meu amigo de... Jonas era meu amigo de farra, de bebedeira, né? Só que chegou um tempo, né, que a gente aceitou a Jesus, né? A gente começou a ir para a igreja, aceitamos a Jesus, fomos e tal, depois começamos a assistir aos cultos, né, e paramos, né, com aquela vida custosa que a gente tinha. Bem, eu me casei, sou casado com a Sheila, que hoje tem 41. Temos hoje uma filha de 7 anos, né? E o Jonas é meu vizinho já há bastante tempo, virou meu vizinho, né? E o que que aconteceu? O Jonas frequentava a igreja, mas parece que a igreja não frequentava ele. Vou dar um exemplo. Jonas, ele frequentava a igreja, mas ainda tinha o costume de ficar ouvindo músicas assim, músicas profanas, músicas seculares, música com ocultismo. E eu conversava com ele sobre isso, só que ele falava que não tinha nada a ver. Ele falava, não, nada a ver, nada a ver. Eu aceitei Jesus e tal, mas eu não consigo deixar de ouvir meu Raul Seixas. Eu não consigo deixar de ouvir Gal Costa. E tudo música profana com letra oculta no meio, né? Você deve saber mais ou menos disso. E o que que aconteceu? Ele, apesar disso, ele era cristão, mas não pagava os outros, devia e não pagava, era com palavrão na boca, era o tempo todo, ele não conseguia terminar uma frase sem dar um palavrão no meio. Os meus filhos, o meu filho, minha filha, a gente depois chegou até outro, né? Tinham eles como seu tio. Mas chegou um tempo que eu tive que me afastar dele. Ele pegou comigo R$ 500 e não pagou. Pagou um mês, ele falou, vou te pagar em 5 vezes. Deu R$ 100 e os outros 400 não deu mais. E ficou assim. Ele jogava no bicho, jogava na loteria, batendo um monte de coisa que não era bom para o cristão fazer, né? Coisa que, assim, talvez fosse lícito, mas não convém para o cristão, né? Vou dizer assim. E o que que aconteceu? Ele foi jogar na loteria, comprava e não pagava, ouvia música profana, era falando palavrão. E aí chegou um tempo que eu comecei a me afastar dele. Por quê? Ele ficava falando palavrão perto dos meus filhos e isso não era bom. Daqui a pouco, né, minha filha vai voltar com um bilhetinho, uma advertência para casa, dizendo que eu estou ensinando essas coisas, e não era bem assim. E o que que aconteceu? Eu começava a dar desculpa para ele não aparecer lá em casa. Aí, uma vez, ele tornou a me pedir dinheiro emprestado, sendo que ele já estava devendo esses R$ 500, né? Que ele pegou emprestado comigo, até hoje não pagou. E aí, eu falei que eu não tinha, falei assim, ele pediu uma quantia muito menor do que essa. Chegou a pedir, parece que uns 150, por aí. O que que aconteceu? Eu simplesmente não emprestei. Eu falei, ó, infelizmente eu não tenho para emprestar, a gente está passando por um aperto financeiro e eu não estou podendo emprestar dinheiro para ninguém. Aí ele não brigou comigo, não ficou furioso, ele simplesmente parou de falar comigo. Na rua não me cumprimentava, se eu tava andando na rua, ele atravessava para o outro lado para não falar comigo, para não dar de cara. Na igreja era pior. Eu sentava de um lado, né? E ele sentava do outro, né? E o que que acontecia? Alguns irmãos estavam evitando ele porque ele falava muito palavrão, era um palavrão pesado até. E assim, todo mundo sabia disso. O pastor da igreja nunca deixou ele pegar em microfone exatamente por causa disso, porque ele não tinha uma boa conduta de cristão ainda, tá? Precisava ser liberto de algumas coisas. Aí o que que aconteceu? Né? Depois de um tempo, nesse meio tempo todo, ele tinha casado também, mas passou 3 anos, a mulher se separou dele. E sabe o que o Jonas tinha me falado?
que a mulher dele tinha largado ele, tinha traído ele com outro. Mas foi coisa nenhuma. Ele toda hora tava com entra e sai de mulher lá. E uma das namoradas dele era amiga da minha esposa. Aí, sabe o que ela falou pra ele? Que ele não para com mulher nenhuma porque ele é muito sem educação. Qualquer coisa xinga palavrão, qualquer coisa... Falou que um dia ele fez a maior vergonha no restaurante. Parece que o garçom fez um negócio lá e ele xingou todo mundo lá com todos os palavrões que ele conhece. Aí, conclusão, ele não parava com mulher por causa desse vocabulário sujo dele, por causa dessa conduta também, né? Ele pegava até dinheiro emprestado com as namoradas dele, também não pagava, né? Elas que a maioria das vezes bancavam. O cara andava desempregado, andava mal das pernas, que você nem saiba. Aí o que aconteceu? Um dia, isso era 3 horas da madrugada, a gente está dormindo, e de repente eu começo a ouvir uns gritos de medo que vinha da casa dele. Ele fala, não me pega não, não me leva não, eu não vou fazer mais, faz um monte dessas coisas. E aí, né, ele deu uma trégua. Na manhã seguinte, eu estava saindo 7 horas da manhã indo na padaria, né? O Jonas chega para conversar comigo e fala, cara, me perdoa, eu fiz coisa... Já começou logo pedindo perdão, se desculpando de algumas coisas. Sabe o que aconteceu? Ele chegou a me falar, Jonas, por favor, vai na minha casa, eu sei que você é homem de Deus, sua mulher é mulher de Deus, é mulher de oração, vai na minha casa, porque lá tá... o ambiente está pesado lá, eu preciso da presença de Deus ali. Eu falei, cheguei para ele, Jonas, é o seguinte, o peso disso daí são coisas que você bota dentro da sua casa e você não percebe. Eu conversei para ele que palavrão não é coisa boa para se botar na boca de cristão, que tem certos tipos de música que realmente trazem coisas ruins para nossa casa. E cheguei a falar com ele, conversei com ele na boa. Só que aí eu relutei para ir na casa dele. Ele falou para que eu fosse na casa dele fazer uma oração lá e tal, né? Porque ele sozinho ele não podia. Ele estava fraco espiritualmente, ele não ia conseguir fazer nada. Só que aí eu descobri o que acontecia. Ele chegou a falar para mim, olha, é coisas assustadoras e transilvânicas que eu vou falar. Que ele viu o demônio em forma de gato. Isso mesmo, gato, aquele animal mansinho que você vê andando nos telhados, aquele animal que dá um miado, você até acha bonitinho, né, uma gracinha, mas não foi disso não. O gato que ele via dava uns miados assim muito assombroso. Aquele miado como se você estivesse estrangulando o gato. E ele chegava a falar que viu o vulto dentro de casa, que viu não sei o quê. E ele insistiu, vai lá na minha casa, vai, porque... E aí fui, falei com a minha esposa também relutou um pouco e decidimos ir lá. Quando eu pisei na casa dele, pensa num lugar pesado, que você pisa assim, já sente presença estranha ali. Foi o que aconteceu. Eu senti o peso do lugar, um lugar que era bem iluminado, mas você sentia a presença de escuridão ali dentro. E aí, demos as mãos, começamos a orar, repreendendo o que tinha ali. Aí eu fiquei incomodado com a prateleira que tinha ali, que estava fechada, no armário ali na sala dele. E ele falou, eu falei, me mostra aquilo dali. Ele abriu. Sabe o que tinha lá? Tinha uma meia dúzia de disco de vinil daquela música secular. E tinha ali Raul Seixas, Gal Costa. E eu fiquei abismado. Falei, o cara é crente, mas escuta isso. Aí ele falou assim. Eu falei, faz o seguinte. Você ouve essas porcarias? Ele falou, olha, faz um tempo que eu parei de escutar, mas eu não consigo jogar isso fora. Faz o seguinte, pega isso aí, quebra e joga fora. E foi. Ele meio que sentia como... Ele não conseguia, né? E quando aconteceu, eu vi assim alguns morcegos voando pela casa, mas não era morcego de verdade. Era morcego como se fosse aqueles demônios batendo em retirada, indo embora,
né? Porque o ambiente ali estava transilvânico, estava pesado. E aí, né, ele dormiu naquela noite, nunca mais ele sentiu aquele negócio. Era todo dia, às 3 horas da manhã, acontecia isso. E ele dava uns gritos escandalosos, não me pega não, não me pega não. Todo santo dia ele via esse tal gato, que na verdade era o demônio. Aí o que aconteceu? Ele chegou, hoje em dia, graças a Deus, ele faz tudo correto, ele compra, ele paga, ele casou de novo, e tá bem, tá vivendo bem, graças a Deus ele colocou, ajeitou a sua vida no altar como deveria ser. Fala pessoal, belezoca? Agora aqui quem fala é o Carlos Blanco. Bem, essa história reflete, independente da sua crença, da sua fé, de você botar coisa ruim dentro da sua casa. Seja você cristão, católico, espírita, seja o que for, não é bom você botar coisa ruim dentro da sua casa. E o que você entende de coisa ruim? Coisas ruins são aquelas coisas entregues à entidade, ou quando não é isso, são aquelas coisas que você pensa que não tem nada a ver, mas tem. Evite falar palavrões dentro da sua casa, evite você ficar ouvindo aquelas músicas que tá cheio, você sabe que tá ali escancarada ali adoração a demônios, a entidade, você tá ali com aquilo na tua casa e vai te fazer mal. Ou quando não é isso, são aquelas músicas que eles chamam de música de dor de cotovelo, né? Conheço pessoas, né, que falavam, né, que tem música que eles escutam e lembram do passado, lembram da sua ex-namorada, lembram de não sei quem. E aí o que acontece? Quando você bota essas coisas, vem a você uma imensa dor, um vazio espiritual dentro de você. E aí o que acontece? Você acaba o quê? Perdendo a sua comunhão com Deus, ou você acaba perdendo também o gosto pela vida, você já começa a ficar depressivo, você começa a ficar assim, parece que a vida não tem mais sentido para você, ou você sente medo, arrepio, pavor quando você está sozinho por causa dessas coisas. Infelizmente isso é verdade. O mundo espiritual ele existe, ele não existe só para o cristão não, ele existe para o ímpio, ele existe para a pessoa que não tem religião, existe para qualquer pessoa. Então, cabe a você não botar coisas que vão te fazer bem na sua frente. Porque existe vários tipos de alimentação. Tem a alimentação do corpo, que é a comida que você come, e tem a alimentação da alma, que são as coisas que você vê, que você escuta, que você... E aí o que acontece? Uma vez que essas coisas entram na sua casa, o que? Começam a desnutrir a sua alma. Bem, eu vou deixar meu e-mail na descrição, ele está aqui também, aqui embaixo. Ó. Envie sua história para mim nesse e-mail, né, que está aqui. Não é conto adulto, não é história pesada, não é história de... como eu vou dizer? São histórias que tragam lição de vida. Não é história da carochinha, como muita gente faz aí. Não, mas são coisas coisas que sejam interessantes. Comente aqui o que você achou dessa história, qual conselho você daria para uma pessoa que faz essas coisas. Fiquem com Deus e até a próxima.